Obra nova pra vocês. Se curtem esse estilo de obra, não se esquece de se inscrever pra não perder nada. Dentro de uma masmorra bem escura, guardada por 2 sentinelas com caudas, no silêncio surgiram passos bonitos e luminosos que vieram visitar a masmorra sombria. Os 2 guardas voltaram a ficar em alerta, deram as boas-vindas à pessoa e chamaram pela sua majestade. A mulher mandou os 2 guardas saírem para que ela pudesse falar sozinha com o prisioneiro, e eles deixaram a bela mulher de cabelos brancos, que era uma rainha, mais precisamente a rainha dos dragões, chamada Rosveice. A pessoa trancada na prisão era um herói da humanidade que há muito tempo era o inimigo Sworn dos dragões. Dragões e humanos são verdadeiros inimigos, mas o herói não queria bater papo com ela, e só queria que a rainha o matasse rapidamente. Vendo o pedido do herói humano mais forte, a rainha realmente curtiu o momento. Mas não ia ser fácil, porque a rainha tinha um péssimo hábito de aproveitar como o herói era torturado. A rainha achava que ficava mais atraente se fizesse mais feridas no corpo e no rosto dele. Ela lambeu as feridas que tinha causado como uma forma de humilhação. O herói só conseguia suportar a vergonha que sentia por dentro. Ele só conseguia pedir e implorar para que ela não fizesse esse tipo de tortura de novo. E seria melhor se a rainha o decapitasse de uma vez, porque ele tinha uma autoestima alta. A rainha não queria matá-lo porque queria humilhá-lo ainda mais, mandando-o se tornar escravo dos dragões. Ouvir essas palavras só soou engraçado para o herói, porque ele achava que a rainha não merecia a proteção dele. A rainha é muito sensível às palavras do herói, e dá um soco bem forte nele, fazendo-o bater na parede. O dano que ele sofreu foi tão grande que fez com que ele cuspisse sangue, o que o deixou ainda mais à beira da morte. E não parou por aí. A rainha ainda pisou com força no corpo do herói, fazendo com que a dor aumentasse ainda mais. A rainha o insultou cruelmente para que o herói visse a sua situação agora, mostrando que ele não era mais aquele herói forte de antigamente. Olha a realidade, o herói estava muito triste e xingou a rainha de tudo quanto é jeito, mas a rainha só sorriu e disse que aquele era o fim do herói humano, porque ele não tinha sucessor para continuar seu título. A rainha falou que isso era um checkmate, já que o dragão já tinha ganhado essa longa partida. Não se deixando abater, o herói acredita nos humanos e no espírito que eles representam e diz para a rainha não subestimar os humanos. A rainha não conseguia entender por que o herói ainda estava falando besteira e o estrangulou com seu poderoso rabo. O herói estava sentindo uma dor danada, e mesmo assim a rainha achava que ele queria pedir uma esmola, embora o herói ainda tivesse um plano que aproveitava o erro da rainha dragão, que ficava confusa com suas palavras. O herói ativa sua habilidade, que é veneno para os dragões, se um dragão beber o sangue sagrado do herói. É aí que a rainha comete um erro ao machucar a bochecha dele e lambra o sangue do herói. A vitória está nas mãos do herói por ter ativado a maldição mais poderosa para os dragões. O herói ficou feliz com a resposta que esperava. Isso deixou o corpo da rainha dos dragões em chamas e ela desabou. O corpo dela tremia violentamente e o rosto ficou bem vermelho. O herói disse claramente a última frase para a rainha, que era um sinal de despedida, já que a maldição ia ser bem dolorosa. A rainha estava com dor e atacou o herói com tanta força que o corpo dele caiu. O herói ficou confuso com isso, porque era algo que ele não esperava. Em vez de parecer dolorida, a rainha dragão parecia estar muito afim. E claro, logo depois, a rainha dragão beijou os lábios do herói com muita intensidade. O herói ficou tão chocado que se arrependeu de ter ativado a maldição, porque era uma maldição que fazia um dragão querer transar com ele. Aplaudiram. A hora passou rápido e só mostrava as roupas espalhadas. Parecia que os efeitos da maldição tinham acabado, embora o herói não estivesse satisfeito. A rainha acordou e estava confusa sobre o que tinha feito. Ela não se lembrava de nada e perguntou o que o herói tinha feito com ela nesse estado de nudez. O herói explica que é uma maldição que todo herói tem, que une suas almas e corpos. Ou seja, se o herói morrer, a rainha dragão também vai morrer. A rainha fica muito chateada e não acredita no que ele disse. O herói também não percebeu o efeito. Como era a primeira vez que ele usava isso, a rainha dragão ficou muito chateada porque sua virgindade foi tirada pelo herói. E isso significava que a rainha não podia se casar de novo, porque havia uma cultura rigorosa que dizia que os dragões só podiam se casar uma vez. Ele ficou muito feliz com os resultados que superaram suas expectativas, porque a rainha dragão ia ficar sem saber como explicar para o povo dela que teve um rolo com um herói humano. Isso também significava que a rainha dragão não teria mais descendentes e era uma vitória para os humanos. A rainha estava cansada de ouvir as baboseiras do herói e correu para bater nele, ativando a aura do dragão. Mas antes de fazer isso, ela parou o ataque porque o herói lembrou que se ele morresse, a rainha dragão também morreria por causa da alma conectada. Foi uma despedida muito significativa para o herói no seu último momento, e ele perdeu a consciência por causa da morte, ou talvez do cansaço, depois que eles fizeram isso. A rainha elogia o fim da vida do herói por ele ter feito algo que não esperava, e a rainha realiza um ritual que deixa o emblema da nação dragão no peito do herói humano. O herói humano se chama Leon.
Ele é o cara que ganhou o título de herói matador de dragões, mas o passado dele foi bem complicado porque ele não era um nobre. Quando ele tinha 5 anos, ele matou o cachorro do vizinho porque queria proteger o amigo dele que quase se machucou. O Leon, que tem uma força acima da média das crianças da idade dele, chamou a atenção do antigo caçador de dragões que o viu acidentalmente. E claro, ele foi aceito como aprendiz do matador de dragões. Ele passou por um treinamento rigoroso e estudou na academia para desenvolver ao máximo suas habilidades. Com apenas 15 anos, ele já tinha ido à guerra e matado centenas, talvez até milhares, de dragões que estavam além da sua força. Ele era o matador de dragões mais forte, reconhecido até pela nação dos dragões. A grandeza do nome dele continuou sendo falada até que ele cometeu um erro e virou prisioneiro da nação do dragão. Depois de 2 anos de cativeiro, ele finalmente acordou de um sono bem longo. Ele acordou em choque e confuso ao ver uma área no lugar onde ele estava que ele não conhecia antes. A confusão dele aumentou ao ouvir o barulho da porta abrindo e ver uma menininha entrando no quarto dele. A menininha sorriu e o recebeu depois de seu longo sono. Ao ver isso, o herói não conseguiu evitar de achar a garotinha muito fofa e concluiu que estava no céu, pensando que ela era um anjo, Lolicon. Ele se aproximou da menininha e perguntou o nome dela, que poderia ser Muen. O herói sorriu ao ouvir porque era muito fofo, e sentiu que o cabelo da garotinha era bem único, com cores preta e branca. A menininha explicou que o nome dela significava Lua. Ele não esperava que os anjos também tivessem mãe. O Leon também se apresentou, mas quando disse o nome dele, a menininha parecia já conhecer. O Leon ficou confuso sobre como ela sabia e perguntou. A menina disse que a mãe tinha contado para ela. Ouvir isso deixou o Leon um pouco assustado. E claro, quando ele perguntou qual era o nome da mãe dela, como ele já imaginava, era Rosvissa, que era a rainha dos dragões. Ouvindo isso, ele concluiu que o pai da menina era ele mesmo. Leon ficou em choque, não conseguia acreditar. No meio da confusão, a mãe da garotinha chegou e a rainha soube que o herói tinha acordado de seu longo sono e o cumprimentou com um sorriso cheio de ódio. A filha dela achou que a rainha estava muito feliz com o estado consciente do herói. A rainha estava certíssima e pediu um tempo sozinha com o pai amado. A filha saiu, deixando os dois brigando alto porque o herói não entendia por que a rainha dos dragões tinha dado à luz a filha dele, mesmo odiando muito o herói. A rainha disse que estava esperando por esse momento e comentou que 2 anos era muito tempo, a ponto de não conseguir esquecer como se sentiu humilhada na última vez que se encontraram. O herói se lamentava tanto que, se pudesse, nem queria chegar perto da rainha dragão, porque isso seria uma ofensa para ele. A rainha achava que o herói odiava quando eles se tocavam, e dizia que isso provavelmente era o maior tormento para ele. A rainha imediatamente empurrou o herói de volta para a cama dele. O herói ficou super surpreso com essa situação, porque a rainha dos dragões de repente se grudou nele e rasgou as roupas dele de um jeito bem agressivo. Ainda mais surpreso, o herói vê uma luz roxa brilhando do peito dele, que acabou sendo um sinal de que ele era escravo dos dragões. A rainha dragão ficou muito feliz ao ver a reação do herói, pois superou suas expectativas. Ela pensou em como um herói, adorado pelos humanos, agora era um escravo. Isso era uma satisfação para a rainha. Ela explicou que a vingança faz parte da natureza dos dragões. Ela queria ver o herói sentir o maior golpe de sua vida, e isso era um presente para a rainha. Ela conseguiu domar um herói da humanidade como seu escravo do amor, e eles aplaudiram de novo. A notícia entre eles se espalhou que o marido da rainha dragão tinha acordado. Até o próprio herói não esperava que a rainha dragão anunciasse ao seu povo que ele era seu marido. O herói tá procurando um jeito de escapar, porque só de lembrar de como a rainha dragão é agressiva na cama, deixa ele horrorizado e com medo, até pra um herói, fazendo a cintura dele doer pra caramba. Ele já tava de saco cheio e decidido a sair daquele lugar. Mas o lugar estava cheio de guardas dragões que dificultavam a fuga dele. Ele ficou pensando e procurando um jeito e acidentalmente encontrou um buraco pequeno que poderia levá-lo pra fora. Ele não se importou se era uma armadilha ou não, entrou no buraco e disse: "Adeus, dragão pervertido." A filha viu a fuga dele e contou para a mãe. A rainha dragão elogiou a coragem dele e disse que não queria trazer o pai de volta, mas que ia pegá-lo já que ela era uma dragão. O herói continuou correndo rápido para se afastar daquele lugar maldito. Ele achou que tinha corrido o suficiente até ouvir o barulho das asas de um dragão voando a toda velocidade em sua direção. O herói tentou correr o mais rápido que pôde, mas não conseguiu ser mais rápido que o dragão, que então parou sua fuga. A rainha dragão tinha uma aparência bem diferente da sua forma humana, linda e graciosa. Na sua forma de dragão, ela era bem assustadora e parecia mortal. A rainha disse que era inútil o herói tentar escapar, porque ele já tinha a marca de escravo no peito. Ela comentou que o poder do herói ia desaparecer, e isso colocaria a vida dele em risco.
Mas o herói não se deixou abalar e decidiu viver como uma pessoa comum, mesmo sem poder, em vez de passar tempo no Palácio do Dragão, que era seu eterno inimigo. Furiosa com as palavras do herói, a rainha agarrou o corpo dele e o levou para o céu. O dia virou noite, e a Rainha Dragão soltou seu aperto, fazendo o herói cair de uma grande altura até se espatifar em uma árvore. Ele se levantou e olhou ao redor. Uma sensação de admiração e nostalgia tomou conta do seu coração, enquanto a Rainha Dragão o levava para a cidade humana. O herói derramou lágrimas de alegria. No meio dos gritos dele, a luz roxa no peito brilhou de novo. A Rainha Dragão avisou que se um deles estivesse com desejo, a marca ia aparecer e deixar os corpos muito quentes e insuportáveis, e tudo ia sumir se eles fizessem isso. O herói não conseguia entender as atitudes da Rainha Dragão e não aceitava ter que fazer isso na frente da cidade humana que ele estava protegendo com sua vida. A Rainha Dragão não conseguiu esconder o sorriso ao ver a expressão do herói, e o herói prometeu se vingar dessa ofensa em dobro. Claro que a Rainha Dragão aceitaria tudo isso feliz da vida depois que eles baterem palmas de novo, se é que você me entende. Curtiu a obra, molecada? Deixa o like e se inscreve pra mais.